Boa tarde, caros estudantes. Na aula de sociologia de hoje, nós continuamos a tratar sobre etnia e cultura, mas dessa vez com foco na questão de raça e etnia. Raça e etnia são conceitos que são facilmente confundidos, no vocabulário popular, no senso comum, de uma forma geral. No entanto, são conceitos muito distintos que representam coisas muito diferentes. Então, começando, o conceito de raça que nós podemos introduzir nessa aula, o conceito de raça, ele é bastante diferente do conceito de etnia, pois raça diz respeito a questões biológicas, Então, basicamente, raça é um conceito sociológico de raiz biológica e que foi muito popular durante a sociologia evolucionista, Até mesmo alguns ramos posteriores, sendo que até hoje, costumeiramente ou fora dos meios acadêmicos respeitáveis, ele acaba sendo utilizado muitas vezes de forma leviana, Então, o que consiste raça, Raça, basicamente, é um conceito que é elaborado a partir da construção social e que remonta ao darwinismo. Então, nesse sentido, nós devemos retomar que o darwinismo é uma teoria biológica, uma teoria que foi formada por um naturalista, o Charles Darwin, um naturalista britânico, que desenvolveu a teoria da evolução e da seleção natural. Então, a teoria da evolução, que consiste na hipótese de que os seres vivos atuais, eles são derivados de ancestrais comuns que no decorrer das eras acabaram se diferenciando e transmitindo essas suas características diferentes para outros seres, no caso Darwin. Não chegou tão longe a ponto de presumir a questão dos genes, ou da genética, Isso daí teria sido desenvolvida melhor pelo Mendel, e depois também pelo neodarwinismo, que acabou complementando a teoria de Darwin com a questão da genética, que foi a lacuna que o Darwin acabou deixando. Embora o Darwin ele tivesse a ideia de que houvesse alterações entre os seres e essas alterações elas acabavam sendo transmitidas para os seus descendentes, diferentemente de Lamarck, que acreditava que essas transformações eram adquiridas, No caso de Darwin, essas transformações já ocorriam desde o nascimento dos seres, E também, a questão da seleção natural, de que essas mutações elas ocorrem, no entanto, os que são mais aptos a sobreviver em um determinado ambiente tendem a sobreviver e com isso reproduzir e perpetuar as suas características biológicas, enquanto aqueles que não são adaptados a um determinado ambiente tendem a ser extintos e com isso não reproduzem suas características biológicas, Então, nesse sentido, nós temos essa questão da teoria da evolução, que era uma teoria biológica. No entanto, como nós já tratamos anteriormente, a sociologia em seus primórdios, assim como a antropologia, entre outras ciências sociais, tinham um forte vínculo com as ciências naturais e se espelhavam também na metodologia das ciências naturais e até nos conceitos das ciências naturais para, inclusive, se desenvolver como ciência, Então, disso a gente já havia tratado. O Comte mesmo, ele acabou, inclusive, o primeiro nome da sociologia foi física social, remontando essa questão da valorização do método das ciências naturais, que era, na época, considerado o método mais verossímil, o método mais preciso de análise do mundo, de observação, experimentação e análise da realidade, mesmo o Durkheim, que acaba por desenvolver uma metodologia própria para as ciências sociais, para a sociologia, ele também acaba tendo uma forte inspiração nos métodos das ciências naturais. Então, a sociologia, quando ela surge, ela tem essa forte inspiração nas ciências naturais, pegando emprestado, inclusive, vários conceitos das ciências naturais. E raça é um desses conceitos, assim como também a noção de evolução. Então, o darwinismo, que era bastante aplicado na biologia no final do século XIX, ele começa a ser aplicado também nas ciências sociais, gerando o chamado darwinismo social, Então, assim, o darwinismo social, ele terá vários adeptos, vários fundadores, podemos dizer dessa forma. Nós teremos Herbert Spencer, que será um dos grandes nomes do darwinismo social, fortemente influenciado pelo Charles Darwin, mas que aplica sua teoria nas questões sociais, E Paul Trane também, com a questão do determinismo, que vai considerar que algumas características
características como ambiente, raça e cultura influenciam os destinos de um determinado sujeito, né? No sentido de que não há como escapar, né? Os sujeitos eles são condicionados por essas características, né? Assim como também os estudiosos da frenologia, né? A medição de crânios, e da antropometria, né? Que era a medição de características humanas que relacionavam diretamente aspectos biológicos aos aspectos sociais e morais. Nesse sentido, o conceito de raça, ele surge de uma forma bastante naturalista, né? Em que sentido? No sentido de que as condições biológicas estão diretamente relacionadas às características sociais, como, por exemplo, costumes, moral, entre outros aspectos, né? Então, determinados grupos raciais diferentes seriam naturalmente diferentes, ou seja, eles não teriam uma diferença adquirida por conta dos costumes, por conta da cultura, e sim, eles seriam biologicamente diferentes. Nesse sentido, um africano ele jamais seria igual a um europeu, né? Pois biologicamente ele teria características diferentes. Um semita também ele não seria igual a outros grupos. E até entre os europeus, né, nós temos uma gradação de raças, né, do eslavo, do alemão, né, do nórdico, do inglês, né, do ibérico, entre outros exemplos, né, que cada um teria sua característica própria e seria uma característica que seria condicionada por elementos biológicos, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter, com essa noção do darwinismo social, o surgimento, né, de duas teorias que na época eram consideradas teorias científicas, né, no final do século XIX, mas que hoje já não o são, né, que é o racialismo e o racismo. O racialismo é a ideia de que a humanidade ela é dividida em raças diferentes que possuem características diferentes, né? Então o racialismo ele apenas presume uma humanidade dividida em raças. Até inclusive nessa época costuma-se falar em gênero humano, né? O que é um termo bem interessante, porque gênero no contexto da biologia ele antecede a espécie, né? Então se nós pegarmos a classificação biológica, né, de Linneu, entre outros exemplos, nós temos a divisão, né, de reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Ou seja, o gênero ele é um agrupamento que reúne espécies mais ou menos similares, né? Então, nesse sentido, né, não existiria apenas uma espécie humana que é do gênero do Homo, que pertence daí no caso à família dos hominídeos, né? Seriam várias espécies diferentes que estariam incluídas nessa categoria e que seriam biologicamente diferentes. Então, com o conceito de raça, nós temos a naturalização da diferença, né? Então, nesse sentido, o racialismo ele consiste nessa ideia, né, de uma múltipla humanidade que é dividida em raças cujas raças são distintas, são naturalmente distintas. O racialismo, no caso, ele não presume necessariamente uma hierarquia de raças, né? Basicamente, ele presume que cada raça é diferente e cada uma tem que ficar no seu lugar. Seria mais ou menos esse o princípio, mas não chega a presumir que algumas raças são melhores ou superiores a outras, que é diferente do racismo, né? Que é uma derivação do racialismo, que já presume que a humanidade não apenas é dividida em raças, como existem raças mais avançadas e mais evoluídas do que outras, ou mais adaptadas do que outras, aplicando ferozmente, né, a teoria da seleção natural no contexto social, né, no contexto das ciências sociais. Então, nesse sentido, né, nós podemos perceber, né, que o conceito de raça ele surge justamente nesse contexto, né, de aproximação, né, bastante aproximação de uma ciência social que está começando a se formar e que é muito dependente metodologicamente das ciências naturais, principalmente da biologia, né? Então, basicamente, nós temos a naturalização de alguns aspectos sociais. Então, nesse sentido, né, a gente até retoma a questão dos estudos da frenologia, né? A frenologia do Cesare Lombroso, no caso, ele acabou, né, desenvolvendo aquela noção dos crânios, né, de que existem áreas dos crânios que são diferentemente desenvolvidas em diferentes raças humanas e que indicam algumas características morais, no sentido, a parte do cérebro que diria respeito à criatividade, né, ela teria alguns sulcos dentro do crânio de um europeu, enquanto num crânio africano ou semita ela
seria mais lisa, né? O que indicaria que o europeu teria mais propensão à criatividade do que os outros grupos, né? Enquanto, por exemplo, no caso dos africanos, né, a parte que diria respeito à submissão, à docilidade, estariam mais voluptuosas, né? Então, indicando que o africano, né, ele teria uma tendência para a submissão, né? Ou que o indígena ele teria uma tendência para a hospitalidade, para o hedonismo. Então, essas eram algumas características, né, que nós tínhamos algumas pseudociências, mas que na época eram consideradas ciências, né, que misturavam os aspectos sociais com os aspectos biológicos, ou seja, os aspectos biológicos, genotípicos, né, que diz respeito ao genoma, e fenotípicos, que diz respeito à aparência, eles acabavam tendo influência direta nos aspectos culturais e nos aspectos morais de cada povo. Nós temos também a ciência da antropometria, né, que se desenvolveu inclusive na criminalística. Inclusive, né, quando a antropometria ela se desenvolve, começa a haver estudos, inclusive, para identificar se alguma pessoa ela teria potencial para um determinado crime, para cometer um determinado crime, né, a partir de seus caracteres biológicos. Então, além do crânio, até coisas muito mais simples como a posição das mãos, né, como os dedos estão posicionados, né, a largura, a altura dos dedos, dos pés e das mãos, né, algumas tendências também corporais, da perna, dos braços, indicariam alguma suposta propensão para determinados crimes, né? Então, nesse sentido, começa a ser realizado um catálogo, né, que acaba vinculando diretamente os aspectos morais, né, com os aspectos biológicos, né? Depois, claro, naturalmente, nessas duas ciências elas vão caindo em descrédito nos meios acadêmicos. Já no começo do século XX mesmo, começa a haver uma forte crítica dessa noção. Nesse sentido, até o próprio evolucionismo ele sofre um racha, né? Porque nós vamos ter o Edward Taylor, que nós já trabalhamos, né? Que vai, inclusive, né, ser um dos primeiros a afirmar, embora ele tenha uma concepção bastante essencialista de cultura e da cultura como uma coisa rígida, ele que teria sido um dos primeiros a afirmar, né, que a cultura ela é adquirida e não é inerente, ou seja, as pessoas não nascem com a cultura, elas adquirem em sociedade. No entanto, como as sociedades são culturalmente diferentes, pessoas de diferentes sociedades também serão diferentes. Então, por mais que o Taylor ele tivesse uma noção bastante essencializada e tivesse também uma noção evolucionista de cultura, ele teria sido um dos primeiros, né, a presumir que a cultura, os costumes de uma forma geral, eles são adquiridos e não são biológicos, eles não são decorrentes de caracteres biológicos, né? O Lewis Morgan também, né, assim como o Taylor, ele também era do ramo evolucionista da sociologia, mas tanto ele quanto o Taylor acreditavam que a evolução, né, entre a selvageria, a barbárie e a civilização, ela ocorreria por fenômenos culturais e não por fenômenos biológicos. No caso, Taylor, ele vai desenvolver principalmente a noção dos sistemas religiosos, né, no sentido de que a evolução ela ocorre a partir da complexidade dos sistemas religiosos, sendo o sistema animista o mais primitivo de todos, né? Enquanto que, no caso, uma sociedade mais racional, ela tenderia a ser mais evoluída culturalmente, né? E o Lewis Morgan, a partir do conceito de parentesco, né? Ou seja, quanto mais simples o parentesco, né, mais no caso categórico, né, que é descritivo que é um determinado parentesco, né, e menos classificatório, né, nós temos então um grau de civilização maior. Nesse sentido, né, embora ainda fosse uma teoria evolucionista que presumisse, né, que existiriam sociedades mais avançadas do que outra, não era tão naturalizado. Em certo sentido, os povos ditos primitivos, eles seriam culturalmente diferentes dos povos avançados, mas eles poderiam, inclusive, evoluir, né? Não seria no sentido do caráter mais biológico, no qual cada povo estaria condenado à sua situação eternamente. No entanto, esses conceitos evolucionistas, eles passam a ser mais criticados, principalmente com Franz Boas, né? Então, na década de 30, Franz Boas ele faz uma divisão entre as características biológicas e sociais da raça, né? Então, ele afirma que a raça não influencia o desenvolvimento das culturas. Então é principalmente a partir do difusionismo, né, que nós já vamos ter uma crítica mais veemente a essa noção de raças, né? Franz Boas mesmo, ele acaba criticando essa noção de que as características biológicas têm influência direta nas características sociais. Depois nós entramos numa grande discussão que vai colocar uma separação bastante rígida
entre os aspectos biológicos e os aspectos sociais, né? A partir do estrutural funcionalismo, estruturalismo, pós-estruturalismo, né? E essa questão ela acaba sendo tão importante que até as próprias ciências naturais, elas acabam tendo que se manifestar sobre esse assunto. Então, né, no final do século XX, o geneticista italiano Luigi Cavalli Sforza, um geneticista, ou seja, estudioso da genética, não é um sociólogo, né, ele trabalha com as questões das ciências naturais, da medicina, né, ele afirma, né, que raça não possui qualquer realidade observável além da genética biológica, ou seja, né, para Sforza, a raça ela existe apenas como um componente genético e nada mais do que isso. No entanto, nas próprias ciências sociais, o conceito de raça ele é bastante criticado, né? Ele é bastante criticado justamente por conta desse legado negativo que ele possuiu, além do fato dele ser um conceito essencialista e dele ser um conceito também que muitas vezes naturaliza as diferenças culturais entre os determinados grupos, né? Impondo certas características entre grupos, inclusive possibilitando o preconceito, a estigmatização e a estereotipização. Então, nesse sentido, né, o racismo social, né, a questão do racialismo, do racismo, a naturalização da ideia de raça, acabou deixando um legado bastante tenso, né, para a história da humanidade, a escravidão, o imperialismo, a colonização de uma forma geral, até mesmo o nazismo, né, o holocausto, assim como outros regimes de segregação étnico-racial, como o caso do apartheid, entre outros exemplos. Então, cada vez menos esse conceito de raça ele tem sido utilizado dentro das ciências sociais. Cada vez mais tem se optado por um outro conceito que é muitas vezes confundido com ele, mas que não é a mesma coisa, que é o conceito de etnia, né? E o conceito de etnia, ele sim tem tido um grande impacto nas ciências sociais contemporâneas, embora, né, cada vez mais esse conceito tenha sido substituído por um outro, né, que é o da etnicidade, né? O que é a diferença entre etnia e etnicidade? Etnicidade indica movimento, indica construção, indica uma ideia e não uma coisa rígida e essencializada que nem o conceito de etnia. Mas o que é etnia, né? Etnia, basicamente, se refere basicamente à noção, né, de etnos, né, que é do grego antigo, né, que é um povo que tem o mesmo ethos. Ethos nós já vimos que é costume. Então, etnia vem de etnos, que é povo que compartilha de costumes ou de uma cultura em comum. Então, enquanto raça estaria mais atrelado às questões biológicas, etnia já diria respeito a questão cultural, né? Então, etnia, né, do seu sentido mais grosso, vamos dizer dessa forma, se refere a um grupo com origens históricas similares, além de afinidades linguísticas, culturais e tradicionais. Então, etnia é um fenômeno que não tem nada de biológico, ele é um fenômeno que é historicamente e socialmente construído. Ele não tem raiz biológica, que nem o caso da raça. E o conceito de etnia ele começa a se popularizar bastante com os antropólogos funcionalistas e estrutural funcionalistas, né, que buscam compreender as relações sociais humanas a partir da cultura, né, a partir dos elementos de coesão em uma determinada sociedade, né. Então aí depois os funcionalistas e estrutural funcionalistas começam a ser suplantados pelo estruturalismo, né, que aí já começa a presumir que os limites culturais não coincidiam com os limites dos grupos, né. Então mesmo assim, mesmo grupos diferentes poderiam possuir práticas culturais comuns também, né? Então, nesse sentido, né, com estruturalismo e com pós-estruturalismo, que é justamente quando nós temos uma visão menos essencialista e mais dinâmica de cultura, que nós temos também uma nova visão a respeito da noção de etnia e de etnicidade também, que é quando esse termo ele começa a se popularizar mais. Então, né, nesse aspecto, embora etnia ela seja muitas vezes confundida com raça, sobretudo porque ela também foi um termo utilizado muitas vezes para diferenciação, ou seja, para diferenciar um grupo de outro, ela tem base histórica e cultural e não uma base biológica, como é o caso da raça.
posteriormente, né, começa também a tirar o essencialismo da noção de etnia, pois mesmo com o surgimento da noção de etnia, né, que era fortemente atrelada com a cultura, nós tínhamos também uma visão essencialista da etnia, no sentido que os grupos étnicos eles são, de certa forma, distintos, não por questões naturais, mas por questões culturais, no sentido de que cada povo teria a sua cultura, né, e no caso, como cada povo tem sua cultura, aqueles que nascem naquele povo, eles assimilam a cultura daquele povo, né? Então, nós teríamos fronteiras étnicas muito bem delimitadas, né? O que seria fronteiras étnicas, né? Fronteiras que não necessariamente coincidem com os estados nacionais ou com as divisões territoriais, mas que acabam limitando, de uma forma geral, dois grupos que têm tradições e costumes diferentes. No entanto, depois começa a se perceber que não é bem assim, né? Que é muito difícil, na verdade, perceber onde um grupo étnico começa e outro termina, porque os grupos não são homogêneos e mesmo assim alguns comportamentos, como afirmado, não dizem respeito a um grupo só. Então, entre dois dos grandes autores que vão trabalhar com essa noção de etnia, nós temos principalmente o Frederick Barth, né, em Grupos Étnicos e Suas Fronteiras, né, que é de 69, né, no qual ele afirma que não são as diferenças objetivas entre os seres humanos que os constituem grupos étnicos, mas emblemas da diferença, né? E que quer dizer essa noção de emblemas da diferença, né? O Frederick Barth, ele é, vamos dizer dessa forma, defensor de uma teoria de que a questão étnica, ela é pautada na diferenciação, ela é pautada na alteridade. Como assim na alteridade? Quer dizer o seguinte, né, que um grupo ele só se vê como tal, como diferente do outro, né? Então essa que seria a noção do emblema da diferença. Então um determinado grupo social, um determinado grupo étnico, ele só se identifica como grupo étnico se ele tiver oposição a outro grupo. Então, nesse sentido, né, para Barth, alguns traços dos costumes, das culturas são enfatizados e outros ignorados, né? Então, a identidade, ela é construída gradativamente. Isso é um conceito importante, né? Porque coincide também com a noção da cultura que deixa de ser vista como uma coisa essencializada e passa a ser vista como uma coisa dinâmica, como uma coisa construída, né? Com um projeto inacabado, né? Com uma coisa que está constantemente em construção e em reformulação. Então, nesse sentido, já que a etnia ela tem traços históricos, sociais e culturais, ela também tem uma construção gradativa. Na identidade étnica, a identidade cultural, ela também tem uma mudança, vamos dizer dessa forma. No entanto, para Barth, essa mudança ela ocorre a partir da interação de um grupo social com outros grupos no intuito de ele se diferenciar. Em que sentido nós podemos ver isso? No seguinte sentido, né? Embora haja algumas críticas à teoria de Barth, né? Essa noção da identidade pautada na alteridade, ou seja, a identidade, que é como eu me vejo, e a alteridade, que é como eu vejo o outro, estão interligados, né? Uma coisa relaciona a outra. Para você se identificar como membro de um grupo, né, com um determinado grupo coeso, você identifica o outro como membro de outro grupo. Então, nesse aspecto, nós temos, por exemplo, o caso irlandês. Vamos pegar um exemplo bem prático, né? Exemplo bem mais técnico, né? Podemos dizer dessa forma, bem mais palpável. Os irlandeses, eles falam a língua inglesa desde o período da colonização inglesa, desde o período medieval, né? Nós já temos os irlandeses falando a língua inglesa. Todo irlandês sabe inglês, né? Eles aprendem inglês na escola, eles usam inglês como língua franca para a comunicação. No entanto, né, alguns partidários do nacionalismo irlandês ou que se assumem como uma identidade irlandesa optam constantemente por falar o gaélico, né, que é uma língua derivada do celta. O gaélico foi uma língua da antiguidade, da Alta Idade Média, que acabou se extinguindo de certa forma, né, foi uma língua que acabou sumindo, né, exceto em alguns poucos círculos, vamos dizer dessa forma, e que o movimento nacionalista Sinn Féin, né, acabou ressuscitando, né, acabou reconstituindo o idioma gaélico para ser o idioma do povo irlandês. Atualmente, se nós observarmos, os irlandeses eles falam melhor inglês do que gaélico. No entanto, aqueles que optam por falar no gaélico, eles buscam reafirmar sua identidade irlandesa em oposição à identidade inglesa, à identidade britânica. Então, nesse sentido, né, é um símbolo, é um determinado traço, né, o traço idiomático, no caso, o traço linguístico,
que é enfatizado para reafirmar uma identidade em oposição com a outra. O irlandês ele não precisaria falar gaélico se a oposição a ele não fosse inglesa. Né? Então, nesse sentido, né, o gaélico ele é usado como emblema da diferença. Ele é usado como um meio para diferenciar os irlandeses dos ingleses. Né? Da mesma forma, outro exemplo que a gente pode ter é o caso do Canadá francês, Quebec, a mesma situação. Lá em Quebec, as pessoas falam inglês tanto quanto francês, elas são bilíngues, elas falam os dois idiomas, mas muitas vezes elas optam por usar o francês para fazer oposição ao Canadá inglês, né? Ao Canadá inglês, né? Inclusive reafirmando sua identidade nacional. E não é só isso, isso vai muito mais além, não é apenas em grandes questões como idioma, mas religião mesmo também é um importante marcador de identidade muitas vezes, né? Você pega aquela na questão dos Balcãs, né, da ex-Iugoslávia, né? Sérvios, croatas e bosníacos, por exemplo, eles não têm uma diferença linguística tão perceptível. No entanto, apesar de desde da dissolução da Iugoslávia, cada grupo nacional estar desenvolvendo um idioma próprio. No entanto, a religião aparece como marcador étnico importante, né, como emblema da diferença. O sérvio ele é ortodoxo, mas ele é ortodoxo com relação ao croata católico e o bosníaco muçulmano e vice-versa. No caso, né, o sérvio ele não pode se opor ao montenegrino, ao macedônio, a um búlgaro com base na sua identidade ortodoxa, pois esses povos também são cristãos ortodoxos, né? Então ele vai acabar recorrendo a outros símbolos, a outros marcadores identitários para poder se diferenciar, né? Então, né, nesse sentido, nós percebemos também que muitas vezes esses marcadores identitários eles são contrastivos e situacionais, né? Contrastivos usando a noção de Manuela Carneiro da Cunha, né, em Negros Estrangeiros, de que a identidade ela ocorre muitas vezes de forma contrastiva, ou seja, ela ocorre como uma forma de oposição a um outro determinado grupo, ou melhor dizendo, uma forma de diferenciação com relação a um outro determinado grupo. A identidade humana ela é muito complexa, né? Então o ser humano ele pode possuir várias características que podem ser acionadas como identidades em situações específicas, né? Nesse sentido, a questão da situacionalidade do Max Gluckman, né? A noção de que nós temos muitas vezes relações de solidariedade e relações de oposição que são acionadas em contextos específicos, em situações específicas, né? Então, nesse sentido, nós temos o quê? O ser humano ele pode ter várias características, mas não são todas que são parte da sua identidade. São aquelas que o tornam diferente. Então, essa que seria a noção dos emblemas da diferença, né? Então, pode ser desde questões linguísticas e religiosas até questões mais básicas. Se a gente for pegar pela identidade pessoal, né? Uma pessoa, por exemplo, que tem um gosto musical diferente de outras pessoas, ela usa esse gosto musical como uma forma de diferenciação, como uma forma de reafirmação. Quando ela está no mesmo nicho, com pessoas do mesmo grupo musical, do mesmo gosto musical, essa identidade não é tão importante para ela, né? Agora, quando ela está em contraste, quando ela está em confronto com outros grupos musicais, né, ou outros grupos de coesão formado por música, essa identidade aflora, né? A mesma coisa acontece, só que em uma escala muito maior, com relação aos grupos sociais. Os grupos sociais, eles usam marcadores de diferença, às vezes até mesmo questões mais simples como indumentária, como alguns costumes, por exemplo, né, como alguns hábitos também, né, alguns hábitos bastante cotidianos são constantemente utilizados para fazer a diferenciação com grupos diferentes, né? Às vezes até tradições precisam ser inventadas para marcar essa diferenciação. A gente viu no caso da aula anterior, né, a questão do kilt, do tátar escocês, né, e que no caso não é uma coisa tão antiga, não remonta à Idade Média, mas é um fenômeno moderno, né, que basicamente passou a se constituir principalmente a partir da Revolução Industrial, né, para fazer inclusive uma oposição, uma diferenciação com relação aos ingleses, mas que precisou se apoiar na história para remontar a uma conexão passado-presente, né, inclusive criar legitimidade, né? As tradições inventadas, elas precisam se posicionar como tradições antigas para ter legitimidade, e elas são muitas vezes construídas também com o intuito de criar um marcador de identidade a partir da diferenciação com outros grupos, né? Então, nesse sentido, né, a gente pega, por exemplo, as características de um brasileiro, né? O que define um brasileiro, né? É difícil de dizer o que define um brasileiro, né? Um grupo multiétnico, multinacional, multirreligioso.
não tem exatamente como definir precisamente um brasileiro, né? Mas muitas vezes a gente se recorre aos estereótipos. O brasileiro gosta de futebol, o brasileiro gosta de samba, de carnaval, dessas coisas, né? A maioria dos brasileiros, na verdade, não liga muito para essa questão, né? Ou se não for a maioria, uma boa parte não liga muito para esses assuntos. Mas muitas vezes, né, essa característica ela é reafirmada para fazer oposição ou diferenciação com relação a outros grupos nacionais, né? Então, nesse sentido, nós somos diferentes dos americanos. Os americanos gostam de beisebol e o brasileiro gosta de futebol, né? Então, aqui nós temos uma diferença, algo que mostra claro que os americanos eles são diferentes de nós. Não é a única característica, claro que não. Não podemos pensar de uma forma tão simplista, mas no momento de fazer a diferenciação, isso se torna importante, né? Isso acaba tendo uma grande importância. Até os aspectos mais básicos, mais cotidianos, que parecem até não ter tanta relevância, eles são relevantes no intuito de criar diferenciação entre determinados grupos, né? Então a gente tem, né, inclusive até a própria noção de etnia, quando a noção de etnia ela era mais essencializada, né, com a noção até mesmo de criação de mapas étnicos que eram muito comuns, né, na Europa, na virada do século XIX para o XX. Inclusive isso estava vinculado ao projeto nacional, né, pois como nós veremos oportunamente, né, o próprio projeto de nação, ele buscava criar nações homogêneas, ou seja, nações que fossem um abrigo de um grupo étnico em específico, né? Então mapear as etnias também era utilizado como uma forma de reivindicação territorial, né? A questão é o que define uma etnia, né? O que define que um determinado grupo étnico é tal? São essas características que diferenciam eles dos demais. Existem alemães na região da Boêmia, né? Mas como eu sei que eles são alemães? Porque eles falam alemão, então nós temos o aspecto linguístico e eles são portadores de algumas tradições que só os alemães possuem, diferentemente do caso dos tchecos. Então, né, aí eu tenho uma identidade alemã que se diferencia da identidade tcheca e com base nisso eu tenho uma reivindicação territorial de incorporar aquelas regiões que têm uma maioria alemã para o território alemão, que é onde eles deveriam estar, né? E não no território de um domínio estrangeiro de um povo que é culturalmente e etnicamente diferente desse determinado grupo. Fronteiras étnicas elas acabam tendo uma grande importância nesse contexto geral, né? No sentido de muitas vezes estabelecer que a identidade étnica ela é pautada na alteridade, ela é pautada na visão que eu tenho de mim com relação à visão que eu tenho do outro, ou seja, o quanto eu sou diferente do outro, e com base nisso eu seleciono situacionalmente algumas características minhas para me colocar como diferente do outro. Eu tenho milhares, uma infinidade de características que eu posso selecionar, mas eu seleciono apenas aquelas que me tornam diferente de um outro grupo específico. E é assim que eu construo a minha etnicidade, né? Assim que eu construo minha etnia, né? No sentido de se opor, né? De se diferenciar a outros grupos, né? Outro que vai tratar também sobre essa questão da etnia será o Andrea Hofbauer, né? Em Raça, Cultura, Identidade e Racismo à Brasileira, de 2003, né? Em que ele afirma que o indivíduo e o grupo social dispõem de escolhas para a formação da identidade, inclusive para a sua legitimação social, né? Então, o Hofbauer ele fala duas coisas interessantes nesse contexto. O primeiro é a questão das escolhas para a formação da identidade. Nesse sentido, há uma aproximação com a ideia do Barth, né? Ou seja, a ideia de que nós temos diferentes traços, né, que compõem a nossa identidade, que compõem o nosso ser, mas alguns traços são enfatizados, enquanto outros são ignorados, com o intuito de promover uma diferenciação, né, de estabelecer fronteiras étnicas. Já o caso do Hofbauer, né, ele afirma também, né, nesse sentido, que existe um grande repertório, podemos dizer dessa forma, de características, né, que são componentes da nossa identidade, mas que nós selecionamos e então colocamos em prática, demonstramos a partir da diferenciação, muitas vezes com relação aos outros grupos, né? Então, nesse aspecto, por exemplo, né, o brasileiro ele fala português. Isso torna diferente dos outros países latino-americanos, já que é o único país que fala majoritariamente o português. Nós somos diferentes dos argentinos, dos venezuelanos, dos bolivianos, paraguaios, porque nós falamos português. No entanto, quando nós temos que lidar com os portugueses, nós enfatizamos que o nosso português é diferente do deles, né? Então, nós falamos que o nosso
nosso dialeto, ele é bem diferente do dialeto português, né? Então, assim, eu posso me diferenciar dos outros países latino-americanos por falar português, mas quando eu lido com outros países que falam português, a gente tem que recorrer a outras questões, não é o idioma, mas os dialetos, ou até mesmo outras questões também, costumes, hábitos, entre outros exemplos, né? Até as questões esportivas também, muitas vezes nós recorremos, né? Então, nesse sentido, nós temos, né, uma série de símbolos, né, uma série de características que fazem parte do nosso ser, né, da nossa psique, que são coletivamente selecionados para criar oposição com relação a outro grupo, né? E às vezes uma característica não serve tanto para se opor a dois grupos diferentes, né? Então, às vezes uma característica religiosa pode ser muito útil para me diferenciar com um grupo, mas não para outro grupo. Então, eu recorro a outra característica, nesse sentido, a história, a etnicidade, a religião, o idioma, as tradições, a cultura, o território, né? São importantíssimos marcadores identitários que me colocam numa situação de diferenciação com relação ao outro, né? Então, se observa, por exemplo, né, pegando o mesmo caso, o caso dos países que são hispano-americanos, eles não conseguem se diferenciar necessariamente a partir do idioma, né? Embora, claro, que entre eles há a noção de que eles falam dialetos diferentes, eles não falam mesmo espanhol, podemos dizer assim, né? Até mesmo nesse aspecto, eles também se diferenciam da Espanha, né? Eles têm uma relação de diferenciação com a Espanha, ao falar que eles falam um idioma que é diferente do espanhol de Espanha, né, que é o espanhol latino-americano. Mas quando nós entramos no contexto latino-americano, não tem essa de espanhol latino-americano, é cada um na sua situação, né? Então recorre-se a outras noções, né? Recorre-se a certos costumes, recorre-se a certas tradições e até mesmo a história, né? Por que a Colômbia é diferente da Argentina? Porque a Colômbia ela foi libertada pelo Bolívar, enquanto a Argentina foi libertada pelo San Martín, né? Então aí você tem uma mobilização de um elemento histórico para fazer a diferença, né? Claro que não se resume a isso, mas que é um marcador importante em certo aspecto, né? Ou então, né, quando nós vemos aquela velha luta que os alemães e os franceses travaram pela Alsácia-Lorena, também foram recorridos alguns elementos étnicos. No entanto, como os alsacianos, eles viviam numa sociedade de transição, né, numa sociedade fronteiriça, eles acabaram tendo tanto costumes franceses quanto costumes alemães e acabaram adotando um costume próprio, o costume alsaciano, né, que é uma síntese das tradições locais com as tradições dos dominadores estrangeiros. No entanto, quando os franceses reivindicavam a Alsácia-Lorena, eles pontuavam as tradições francesas que os alsacianos tinham. Já os alemães pontuavam as tradições alemãs e ignoravam as tradições francesas. No fim, os alsacianos enfatizavam suas próprias tradições e ignoravam tanto a origem francesa quanto a origem alemã, né? Então percebemos como a identidade étnica, sobretudo, ela é muito complexa. A identidade, de uma forma geral, é uma forma complexa, mas tratando-se de grupos étnicos, nós temos essa seleção de uma forma muito mais evidente. E o outro ponto que fica claro também para o Hofbauer é a questão da legitimação social, né? Então, nesse sentido, a etnia, ela também, né? A etnia ou a etnicidade, de uma forma geral, a identidade étnica, né? Também diz respeito a demandas políticas, né? Ou seja, grupos que se veem como coesos etnicamente, eles podem reivindicar, né, determinados aspectos políticos. Então, aqui no caso, a gente tem a noção do caso dos afro-brasileiros, né? Ou seja, dos negros que são nascidos no Brasil, né? Então, nesse sentido, né, nós temos a coesão, né, a coligação de uma identidade negra, né, de uma identidade afro-brasileira que é mobilizada, inclusive, para demandas, reivindicação e reparação com relação ao passado, né? Então, nesse sentido, se nós formos observar bem, né, os africanos, né, que vieram para o Brasil, eles eram de diferentes regiões. Eles eram de Benguela, de Moçambique, da Guiné, de Benin, né, das cidades iorubás, né, eles eram de diferentes regiões. No entanto, a partir do momento em que eles entraram no Brasil, eles não se viam mais necessariamente como iorubá, como Benguela, como banto, né, como congolês, como do Senegâmbia, beninense, Fon-Ajá, eles não se viam mais como esses grupos, eles se viam como negros, porque a identidade deles
deles era pautada no branco europeu explorador, que escravizou o seu povo. E isso mesmo nos dias de hoje, né? O movimento negro, ele é um movimento coeso, né? Ele abarca os afro-brasileiros, os descendentes de africanos que são nascidos no Brasil, não importa a origem deles. Se nós formos agora para o contexto africano, a identidade negra, ela não faz sentido nenhum. Né? Ela não faz sentido nenhum, exceto para com o colonizador, exceto para a luta colonial. Mas no caso da africano, por exemplo, os africanos, eles não se veem como de uma identidade negra, eles se veem como das identidades étnicas que eles possuem, das várias identidades étnicas que eles possuem, muitas vezes com relação a outros grupos, né? Nesse sentido, Manuela Carneiro da Cunha mesmo fala dos negros estrangeiros, né? Os brasileiros de Lagos, né? Que eram brasileiros, né? Que na verdade eram descendentes de escravos africanos da região do Benin, da Nigéria, que depois de libertos voltaram para a Nigéria e lá viraram uma espécie de elite local. No entanto, né? Eles não se veem como nigerianos, como de Lagos ou como iorubás, eles se veem como brasileiros, né? Então é uma identidade contrastiva. Aqui no Brasil eles não se viam como brasileiros, eles se viam como africanos ou descendentes de africanos, mas lá na Nigéria eles passam a se ver como brasileiros, pois é isso que define suas identidades, inclusive marcando a característica de falar o português, a religião católica e até os sobrenomes também portugueses, né? Os sobrenomes brasileiros acabam sendo mantidos com o intuito de uma determinada diferenciação. Né? Então, se nós observarmos bem nesse sentido, né, nós temos essa noção da identidade, não apenas como uma forma de diferenciação e uma forma contrastiva, mas também como um meio de reivindicação. Então, aqui na América, no caso, nós temos uma identidade negra coesa que na África não tem. Identidade negra essa que está nos diferentes países da América relacionadas a movimentos emancipatórios, a movimentos de reivindicação e de reparação, entre outros exemplos. A gente pode pegar até o caso dos indígenas também, né? É muito complicado falar de uma identidade indígena no caso americano, né? Porque os indígenas eram, durante toda a história, foram grupos muito diferentes que se viam como diferentes, né? Os tupis não se viam como os macrogês, né? Eles não se viam como os tapuias, né? Que era o nome que os tupis davam para os macrogês, que significa inimigo ou bárbaro. Eles se viam como diferente a ponto dos tupis se considerarem o centro da civilização e os tapuias serem afastados disso, né? Os macrogês serem afastados disso. No entanto, no contexto contemporâneo em que os indígenas eles reivindicam demarcação de terras, eles acabam muitas vezes, né? Grupos de diferentes etnias, grupos de diferentes tradições acabam se vendo como indígenas para se unir na luta pela reivindicação de seus direitos, né? Então aí nós percebemos como as identidades elas podem ser contrastivas, né? Os mexicanos que vivem nos Estados Unidos, eles têm uma identidade étnica muito mais aprofundada do que os mexicanos do México, pois os mexicanos do México não têm um grupo para fazer diferenciação dentro do México. Já os mexicanos que formam guetos dos Estados Unidos, eles têm uma identidade nacional mexicana muito mais aflorada, né? O que até resume na figura do Pachuco, né? Que são jovens que usam indumentárias tradicionais e folclóricas mexicanas que não são usadas nem mesmo no México, né? Mas para marcar sua diferenciação com relação aos americanos. Ou então pega os imigrantes mesmo na Europa, os imigrantes muçulmanos. Eles não preservam suas tradições muçulmanas apenas porque é questão de fé, questão religiosa, mas também como uma forma de identidade contrastiva para fazer uma diferenciação com os europeus, né? Com os europeus, sejam eles cristãos ou materialistas, né? Da mesma forma também, né, nós temos, né, entre os cidadãos do leste europeu, né, a formação de guetos, muitas vezes na Europa Ocidental, justamente para demarcar essa diferença. Ou o caso dos chineses que vivem no Japão, né? Ou os diferentes grupos étnicos da Índia que acabam assumindo algumas tradições e algumas características diferentes, mesmo que os grupos étnicos da Índia tenham muitas características em comum. Não são essas características em comum que são acionadas, são justamente as características distintas, as características que fazem desses grupos diferentes, né? E muitas vezes com o intuito de movimentos sociais, movimentos reivindicatórios, né? Então, com movimentos demandando maiores direitos, direito de aprendizagem da língua, de manter a tradição, de manter certos costumes, né? De não ter tanta intervenção do Estado em certos assuntos, né? São essas as questões, né, que mostram que a identidade étnica
étnica, ela acaba se vinculando a determinados movimentos, né? E aí essa noção de etnicidade mesmo, né? Que é a questão da etnia em transformação, né? A gente viu que a cultura, ela é dinâmica e ela está em constante transformação, assim também o é a etnia, né? Os grupos étnicos, eles também vão se modificando ao longo do tempo, eles vão se modificando conforme os contextos, porque o objeto pelo qual eles vão ter como base a diferenciação também será diferente, né? E também será uma característica diferente, né? Então, durante a Guerra Fria, a identidade americana era principalmente pautada no capitalismo com relação à União Soviética. Hoje em dia, né, a identidade americana já é pautada em certos ideais democráticos e seculares com relação aos fundamentalistas islâmicos. Até o cristianismo também acaba sendo utilizado como uma identidade para fazer diferença dos americanos com os inimigos dos Estados Unidos no Oriente Médio, entre outros exemplos. Então isso varia muito de contexto para contexto, de cenário para cenário e também, né, de grupo para grupo. Então, no momento é isso, então nós podemos resumir, né, de certa forma, o conceito de raça ele é um conceito biologicamente construído, né, que foi aplicado nas ciências sociais e que muitas vezes caracterizava, então, né, os aspectos sociais com base biológica, no sentido de que os aspectos biológicos determinavam os aspectos sociais, né? E que acabou sendo cada vez menos utilizado pelas ciências sociais. Já o conceito de etnia já diz respeito a um processo construído histórica e socialmente, né? E culturalmente. Não é um contexto biológico, é um contexto já social e cultural, mas que acabou sofrendo várias definições também ao longo da história, né? Desde um projeto de etnicidade mais essencializado até a noção da etnia que é fluida, assim como a cultura o é também. Uma boa tarde a todos e tudo de bom!